Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós iremos falar um pouco sobre softwares utilizados para a criação de planilhas eletrônicas. As planilhas eletrônicas são uma espécie de documentos nos quais você trabalha diretamente com cálculos. As planilhas eletrônicas, elas são utilizadas para executar os mais variados cálculos, desde cálculos simples a cálculos complexos. As planilhas eletrônicas, elas permitem que você possa criar formas nas quais você utiliza para resolver problemas utilizando a matemática. Então, as planilhas eletrônicas, elas podem ser usadas como calculadoras, desde cálculos mais simples a cálculos mais elaborados. As planilhas eletrônicas também podem ser utilizadas para que possa ser criado documentos e possa também fazer testes lógicos. Com as planilhas eletrônicas é possível fazer testes, e esses testes baseados em dados matemáticos. Nós temos algumas aplicações que nós usamos para criar planilhas eletrônicas. Dentre elas, nós temos o LibreOffice Calc. O LibreOffice Calc é a aplicação de planilhas eletrônicas. Nós temos o Microsoft Excel, que é utilizado para criar planilhas eletrônicas, e do Google nós teremos o Google Planilhas. Nós temos essas três aplicações que são utilizadas para trabalhar com planilhas eletrônicas. As planilhas eletrônicas são divididas, assim como no Word nós tínhamos as divisões, nas planilhas eletrônicas também nós teremos. Nós teremos a barra de título na parte superior, teremos a barra de menu, teremos a barra padrão e teremos a barra formatação. O Excel, o Excel ou o Calc ou planilhas, ele trabalha com coordenadas. Nós temos as colunas definidas por letras e nós temos as linhas definidas por números. Então, nós temos colunas, letras e linhas, números. A intersecção entre a coluna e a linha é o que nós chamamos de célula. Então, o encontro da coluna e da linha é chamado de célula. Por exemplo, nós temos a A1, que é o encontro da coluna A com a linha 1. Por exemplo, A6, o encontro da coluna A com a linha 6. E assim sucessivamente. Por exemplo, B2, a intersecção da coluna B com a linha 2. Por exemplo, B9, a intersecção da coluna B com a linha 9. Da mesma forma que acontece no Calc, nós também encontraremos no Excel. A mesma forma. A1, A9, C4 e assim sucessivamente. Então, planilha eletrônica, você trabalha com referências de colunas e linhas. A mesma coisa vai acontecer lá no Google Planilhas. No Google Planilhas também, a vantagem do Google Planilhas é que você pode fazer diretamente online. Também trabalhará colunas, letras e linhas. Colunas, letras e linhas, números. Então, trabalharemos da mesma forma. As planilhas eletrônicas, elas podem utilizar uma simbologia da matemática para estar executando os cálculos. Existe a barra de funções ou a barra de fórmula, na qual você pode utilizar para estar inserindo fórmulas no Excel. Nós temos uma lista de comandos que nós poderemos utilizar para estarmos inserindo essas fórmulas no Excel. Temos as simbologias próprias para nós podermos executar os cálculos. Nós temos, por exemplo, o sinal de igual. Ele pode ser utilizado sempre que for ser inserido uma informação em um documento. Sempre que eu precisar executar uma fórmula, eu preciso usar o símbolo de igual.
Se eu quiser executar uma soma, então sempre que eu for utilizar uma fórmula no Excel, eu terei que utilizar o símbolo do igual. Caso eu queira multiplicar, eu vou usar o asterisco. Caso eu queira fazer a divisão, eu uso a barra. Caso eu queira somar, eu uso o sinal de mais. E a subtração. Então, nós temos esses símbolos que nós devemos utilizar. O igual, sempre que eu for iniciar uma fórmula, eu vou ter que fazer um cálculo, eu preciso iniciar com igual. Sempre que eu for multiplicar, eu uso o asterisco. Sempre que eu for dividir, eu vou usar a barra. Sempre que eu for somar, eu vou usar o mais. Sempre que eu for subtrair, eu vou usar o menos. Então, são os símbolos que a gente utiliza nas planilhas eletrônicas. Então, para isso, digamos que eu vou fazer uma planilha de compras. Então, vou botar produtos, vou colocar o preço do produto, a quantidade do produto e o valor total da compra. Então, para isso, nós vamos usar o calque para ele poder fazer o cálculo desses dois objetos. Então, se eu for somar ou multiplicar, ou dividir ou subtrair, eu começo sempre a forma com o sinal de igual. Então, esse sinal de igual, ele vai dizer que eu vou inserir uma fórmula. Por exemplo, sempre que eu for usar uma fórmula, eu vou usar o sinal de igual. E aí, eu vou dizer o que é que eu vou fazer. Por exemplo, eu vou multiplicar o preço vezes a quantidade. Então, o que é que eu posso fazer? Se eu quiser verificar, por exemplo, eu boto arroz e o quilo do arroz é R$1 e a quantidade de quilos de arroz. Como é que eu faço? Então, eu vou fazer o cálculo para saber qual o valor do produto. O produto, onde é que está o preço do produto? Está em B8. Então, B8. B8, coluna B, linha 8. Eu vou calcular o preço do produto. Então, eu vou pegar o preço vezes a quantidade do produto. A quantidade do produto está em C8. C8. Então, se eu fizer essa fórmula, sempre que eu inserir o preço do produto e a quantidade do produto, ele calcula para mim. Então, digamos que nós vamos comprar arroz. O preço do arroz vai estar R$ 2,50 e a quantidade do arroz. Então, digamos que nós vamos comprar 10 quilos. 10 quilos de arroz a R$ 2,50 vai dar 25. A única coisa que a gente precisa é inserir o símbolo de reais nessa nossa planilha. O símbolo de reais, bem na parte superior, a gente encontra a opção de formatar como moeda. Clicando no botãozinho da lateral, ele vai mostrar as opções de dinheiro ou opções de moeda. No nosso caso, nós usamos o padrão, que é o real. Então, digamos que eu vou comprar feijão. O preço do feijão, R$ 4,00. Vou comprar 20 quilos de feijão. Quanto vai ser o feijão? Então, o que é que eu faço? Acrescento o sinal de igual para mim começar a fórmula e vou dizer onde é que está o preço do feijão. O preço está em B9. Eu posso clicar lá em B9 para ele preencher. B9 vezes a quantidade de quilos de feijão. Então, peguei a quantidade e assim ele faz o cálculo para mim. Só que aqui não é reais, aqui é o valor normal. Então, nós colocamos os produtos, colocamos o preço do produto, colocamos a quantidade em numeral e automaticamente, digitando a fórmula, ele vai fazer os cálculos para nós. Por exemplo, óleo está custando R$ 3,80. Vamos comprar 5. Como é que eu faço para ele fazer o cálculo?
coloco o símbolo de igual, pego onde está o valor do óleo, coloco vezes e coloco onde está a quantidade que eu comprei. E dou um Enter. E assim nós adicionamos, criamos nossa planilha para calcular o valor dos produtos. Igual B11 vezes C11. O que é esse C11? A coluna C, linha 11. Dou um Enter e ele faz esses cálculos para mim. Outra forma, se você não quiser repetir os cálculos, você só precisa fazer uma opção de cálculos. Leva o mouse até a intersecção, esse pontinho aqui. Coloca o mouse em cima, ele vai se transformar nessa cruz. Você clica, segura e arrasta para ele poder executar esses cálculos. Então, ele consegue, tem como você replicar uma fórmula que está em um campo. Agora, digamos que eu quero saber quanto foi que eu gastei com essa compra. Então, eu estou escolhendo aqui um lugar onde eu vou botar esse valor total. E aqui embaixo eu vou calcular quanto foi que eu gastei nessa compra, por exemplo. Então, vou botar o sinal de igual e vou fazer a soma de todos esses números. Como é que eu faço a soma? D8, posso digitar D8 ou simplesmente ir lá e clicar em D8. Mais D9 mais D10 mais D11 mais, se tivesse mais produtos, né? E assim sucessivamente. Então, ele faz esse cálculo para mim. Eu posso colocar o sinal de igual e somar todos os campos que eu quero que ele some. Gutenberg, se somar esses valores aqui, vai alterar o valor do produto? Como os valores estão zero, então não modifica nada. Se você vir botar zero, vai continuar o mesmo valor, que 0 mais 184 continua sendo zero. Então, vocês podem preparar a planilha para fazer compras e analisar os valores desses produtos. Mesma coisa se botar 0 aqui, e 0 aqui, e 0 aqui, e 0 aqui, também não vai alterar nada no valor dos produtos. Mas, se vocês alterarem o valor do produto e a quantidade, então automaticamente vai alterar. Se botar R$3 aqui e não alterar, continuar zero, o valor é zero. Mas se vocês alterarem a quantidade, ele altera também o valor dos produtos. Então, vamos só copiar a fórmula aqui para as outras. Então, os valores serão zeros. Uma vez que você altera a quantidade de produtos ou o valor do produto, ele vai alterar automaticamente. Então, se eu botar aqui 10 produtos, mas não colocar o preço, ele não vai alterar o valor. Mas caso eu acrescente o valor, ele já faz a multiplicação e já soma automaticamente. Então, as planilhas eletrônicas, você automatiza para que ela faça cálculos por vocês. Se eu zerar todos esses valores, automaticamente os valores também serão alterados automaticamente. Então, eles pegam o valor, multiplicam pela quantidade. Se eu tiver quantidade, mas o valor for zero, vai ser zero. Se eu tiver um valor e tiver a quantidade, ele multiplica. Mas se eu zerar a quantidade, também vai ficar zero. Então, a nossa planilha, ela fica automatizada. Ela consegue fazer os cálculos automaticamente conforme você insira informações. Então, R$4 o feijão, compramos 5 quilos. Então, ele já faz o cálculo.
O arroz nós compramos 10 quilos. Ele já vai somando 30 com 20, 50. O óleo, ele está custando R$4. Nós compramos 4, 16. E assim ele vai somando automaticamente. Nessa planilha ele multiplica o preço vezes a quantidade. E aqui embaixo ele soma todos os valores da compra. Então, como é que faz o cálculo de soma? Eu posso pegar e somar todas essas células. O que é célula? É a intersecção da coluna com a linha. Então, essa seria uma fórmula de somar. Gutenberg, tem alguma outra fórmula de somar? Existe. Existe uma fórmula chamada soma. Essa fórmula chamada soma, você vai especificar aqui, ele vai fazer uma soma do intervalo de opções. Então, a soma, eu vou dizer, some de D8, coloco os 2 pontos, até D14. Então, quando eu digo que ele tem que somar de D8 até D14, ele sabe que vai somar de D8 até D14. Ele vai pegar todos os números que tiver envolvidos de D8 até D14 e vai somar todos. Então, a gente pode utilizar o sinal de mais para fazer somas, ou posso utilizar a opção soma e somar o intervalo. Qual é o mais fácil? Utilizar a opção soma. Ele vai pegar tudo isso e vai somar. Então, temos a opção soma. Digamos que eu peguei aqui e tenho o total de dinheiro que levei. Dinheiro da compra, digamos que o dinheiro da compra que eu levei foram R$100. Levei para fazer as compras R$100. Né? E o valor da compra vai ser 66. E aqui embaixo eu posso colocar o resto, o que vai sobrar da compra. Então, como é que eu faço o cálculo do resto, por exemplo? Como é que eu faço o cálculo do resto? O resto vai ser o dinheiro que você levou menos o dinheiro que você gastou. Então, sobrou R$34. Então, tem como vocês também fazer esse tipo de cálculo. Não se prende apenas um cálculo simples. Vocês podem fazer outras espécies de cálculos. Então, eu fui fazer a compra deu 66. O dinheiro da compra era R$100. Qual é o troco? Então, o troco vai ser o que você tinha menos o que você gastou. Então, temos como fazer isso. E qual é a fórmula? No caso, D17 menos o que você gastou, que seria D15. Símbolo de menos. Então, dessa forma, nós executamos cálculos no Excel. Nós vimos a multiplicação, vimos a soma e vimos a subtração. Então, da mesma forma que eu trabalho no Calc, eu também posso trabalhar com o Excel, executando as mesmas funções, as mesmas fórmulas. Então, da forma que eu utilizo a fórmula no Calc, também posso utilizar a fórmula no Excel. Isso sem nenhum problema. E aqui a gente pode adicionar os símbolos das moedas. Nós podemos também inserir o símbolo da moeda. Como aqui eu já vou estar utilizando o símbolo de reais, esse aqui eu não preciso adicionar os símbolos de reais. Quais foram os cálculos que nós fizemos? Nós fizemos uma multiplicação. Nós pegamos o preço do produto e multiplicamos pela quantidade. E assim eu posso repetir, igual o preço vezes a quantidade. Então, o preço do arroz é R$3 o quilo. A quantidade, 10 quilos. Quanto é 10 vezes 3? Né? Ele já faz esse cálculo. Como é que eu faço para repetir a fórmula
sem precisar estar digitando. Eu venho bem no quadradozinho aqui no canto da célula. Quando se transforma nessa cruzinha, clico, seguro e puxo, para ele replicar essa fórmula em outros campos. E automaticamente ele já vai fazer os cálculos. Digamos que o peixe é R$ 5,00 o quilo. Eu comprei 10 quilos. E automaticamente ele faz o cálculo. Com relação ao total, como é que eu calculo o total? Total da compra. Então, o total da compra, né? O total geral da compra, ele vai ser igual, né, à soma de todos esses valores. Qual a forma? Eu posso utilizar, por exemplo, D8 mais D9 mais D10 mais D11 mais D12 D13 mais D14. Eu posso usar a forma de adição. Utilizar a célula mais a outra célula mais a outra célula mais a outra célula. A outra fórmula, ao invés de fazer todo esse trabalho, você usaria a opção soma. Digita a opção soma, abre parêntese e diz quais são os números que ele precisa calcular. Fecha parêntese, dá um enter e a fórmula está pronta e ele calculou para vocês esse total geral das compras. Só colocar negrito. Como é que eu faço, por exemplo, para calcular o resto, o troco? Então, eu tenho um dinheiro para mim gastar, né? Esse dinheiro é R$ 100. Então, como é que eu faço? Vai ser igual a R$ 100 menos o total da compra. Se nós percebermos, nós temos R$ 100 e compramos 116. Logo, ao invés de o dinheiro sobrar, eu estarei devendo R$ 16. Então, a planilha pode ser utilizada para que vocês possam se orientar na hora que está fazendo uma compra. Por exemplo, você faz a lista de compra, pode levar a planilhazinha no celular, chega lá no mercado, você vai apenas adicionar o preço do produto e a quantidade que você quer comprar. E aí, baseado no dinheiro que você tem, quando chegar aquele limite, ele vai dizer, bem, esse produto aí completou a quantidade de dinheiro que você levou. E baseado nisso, você pode comprar sem medo na hora de passar no caixa. Então, essa é uma planilhazinha pequena, por exemplo, para vocês fazerem compras. Eu vou usar a opção mesclar para eliminar presenças de colunas nas linhas. Vou mesclar e vou colocar aqui planilha de compras. E assim eu também posso fazer no Calc. Mesclar planilhas de compras. Colocar um negritozinho para destacar. E dessa forma nós poderemos criar nossa planilha de compras. Como eu falei para vocês, nós temos o planilha eletrônica do Google, que também pode ser utilizada para trabalhar com planilhas eletrônicas. Então, digamos que arroz está R$ 3,00 vezes 10. Digamos que o feijão está 4 vezes 5. Vamos utilizar a fórmula para os demais. Toda vez que você inserir o que você quer, óleo R$ 3,80, 2. E para fazer essa soma, nós poderemos, igual nas outras aplicações, usar a célula. Por exemplo,
pode utilizar a referência da célula D3, D4, D5 ou simplesmente utilizar a fórmula de soma. Quando você começa a digitar, ele vai aparecer todas as opções de fórmula. No caso da soma, você passando o mouse em cima, ele vai dizer o que seria. Nós queremos fazer a soma. A soma vai ser sum. Então vamos usar o sum e vamos dizer o que ele vai ter que somar. Clico, seguro e arrasto, fecho o parêntese, dou Enter. E assim ele faz as somas. E toda vez que você digitar o valor do produto e a quantidade, ele vai somando automaticamente. A mesma coisa vai acontecer se eu quiser verificar quanto foi que deu a minha compra. Então vai ser igual o dinheiro que eu tenho menos o valor da compra. Então, o dinheiro que eu tenho menos o valor da compra, o valor vai ser um dinheiro. Então, ele está dizendo que aqui é texto, eu tenho que transformar esse texto em dinheiro. Então, R$100. Eu tenho R$100, fiz fazer uma compra, gastei 75. 100 menos 75, R$24. Então, dessa forma, nós também poderemos utilizar as planilhas diretamente do Google Documents. Uma das coisas que nós deveremos fazer com as planilhas, caso nós precisarmos imprimir, caso a gente precise imprimir as planilhas, essas linhas e colunas elas não existem, ficam invisíveis. Para que apareça linhas e colunas, é necessário que nós venhamos em bordas e possamos estar adicionando bordas a essa planilha. Então, isso vai acontecer no Google Planilhas, vai acontecer também no Excel, caso não tenha bordas, eu preciso procurar a opção de bordas e adicionar bordas, assim como vai acontecer também no Calc. Caso eu precise imprimir, eu preciso adicionar bordas. Se não tiver bordas nessa tabela, nessa planilha, não tem como imprimirmos. Gutenberg, você ensinou isso aí no editor de texto. O editor de texto, ele é utilizado apenas para texto. As planilhas eletrônicas, elas são utilizadas somente para planilhas, com algumas funções extras. Eu mostrei para vocês no Word como inserir um gráfico. Como é que eu posso inserir um gráfico, por exemplo, utilizando o Calc. A vantagem de planilhas é que você pode, por exemplo, dizer o que é que você quer que apareça na sua planilha. Você pode dizer o que você quer que apareça no gráfico. Quando nós selecionarmos nas planilhas as colunas ou as linhas e for lá na opção de inserir gráfico, então automaticamente ele já vai pegar as opções que estão selecionadas na planilha para gerar já o gráfico para mim. Então temos essa opção de gerar um gráfico já baseado nas informações da planilha. É você ter uma planilha e através da planilha você pode inserir, por exemplo, um gráfico baseado na sua planilha. Então, como é que eu faço para inserir o gráfico? Seleciono as informações que eu quero que apareçam nos gráficos. Vou lá, posso ir na opção Inserir Gráfico. Vai aparecer essa janela, a qual eu posso usar para produzir meu gráfico. Posso escolher entre os gráficos existentes, tem a opção de escolher os gráficos. Posso clicar em Próximo. Em Próximo, ele vai mostrar, eu posso escolher a série de dados em colunas ou a série de dados em linhas. Então, clicando em Próximo, ele também vai sugerir que tudo vai partir, a série de dados vai ser o valor total. Então, selecionei total. Então, o que é que eu vou mostrar? O preço dos produtos no gráfico, nesse caso. Posso clicar em Próximo para adicionar. Quero adicionar um título ao gráfico, por exemplo. Então, o título desse gráfico seria compra, o valor da compra.
o total das compras, feira mensal. E ao terminar, concluo e terei o meu gráfico. Caso eu precise, eu posso estar inserindo as informações, os rótulos dos dados. Então tem como eu estar inserindo esses rótulos dos dados. Então aqui eu verei qual é o valor do gasto com esses produtos mensais. E assim tem como eu observar, por exemplo, com o que eu mais gasto no mês. Como é que eu faço para inserir gráficos no Word, por exemplo? Eu também tenho a mesma opção. Seleciono o que eu quero que apareça no gráfico. Vou lá em Inserir. Lá em Inserir eu posso diretamente escolher o gráfico que eu quero. E assim, clico no gráfico e posso adicionar rótulos de dados. No Planilhas, também posso fazer a mesma coisa. Seleciono os valores que eu quero. Vou lá em Inserir, tem a opção Gráficos. E dessa forma eu consigo inserir os gráficos também em planilhas eletrônicas do Google. Posso estar modificando o título do gráfico, posso adicionar legenda. Então tem como ainda adicionar algumas opções dentro do gráfico. Posso ativar legendas, caso queira que apareça legenda. Então dessa forma nós inserimos os gráficos baseados em uma planilha. Qual a melhor forma de inserir um gráfico? Utilizando as planilhas. Você reúne todas as informações na planilha e através dessas informações você gera um gráfico basicamente sem nenhum esforço. Então tem como inserir os gráficos sem muitos esforços. Caso você queira adicionar o valor mostrando nas barras do gráfico, você pode ir na opção lá em editar gráfico, na opção de títulos e eixos dos gráficos, você pode marcar a opção legenda. Então tem como também ativar essas opções no gráfico utilizando o planilhas. Tem como fazer, por exemplo, uma planilha mais complexa. Então tem sim a opção de você criar uma planilha mais complexa. Por exemplo, gastos de 2020. Eu quero ver quanto eu gastei em 2020. Com aluguel, com água, com luz, com escola dos filhos, com consórcio, caso tenha algum, com internet, com plano telefônico, com cartão de crédito, com dentista, com perfumaria, com frutaria, com academia. Então tem como vocês fazerem uma planilha bem mais elaborada. Quais são as formas que eu vou usar? Nesse caso, eu vou somar de janeiro até dezembro, os gastos com aluguel. Então, eu estou usando a fórmula soma, e a fórmula soma, nesse caso, vai somar todas as linhas. Então, quanto eu gastei em janeiro, quanto eu gastei em fevereiro, quanto eu gastei em março. Então, qual é a forma que eu vou usar? Vou somar tudo que eu gastei tudo que eu gastei com aluguel dentro do ano, tudo que eu gastei com água dentro do ano, tudo que eu gastei com luz dentro do ano. E assim eu vou verificar todos os gastos que eu tive com aluguel, com água, com luz, com tudo dentro do ano. Então, com aluguel, digamos que em janeiro eu paguei R$200. Em fevereiro, eu paguei R$200. Em março, houve um aumento, passou para 250. Aí paguei 250, o restante pelo menos até agosto. Aí o dono da casa disse que ia aumentar o aluguel porque os preços dos produtos também aumentaram. Então, 250, 250, 250, 250, 250, 250. A partir de setembro, ele disse que o aluguel seria 270. Aí foi 270 o restante do ano. Quanto eu gastei, por exemplo, com aluguel? Então, a fórmula pegou e somou
qual é a fórmula? A fórmula é a soma, igual, soma, né, de B3 até M3. Então, basicamente, ele pegou e fez essa soma para mim. Com aluguel, gastou 2.980. Aí a água, né? Digamos que a gente pagasse R$ 30, aí tem mês que veio 35, tem mês que veio 40, outro mês veio 18, mês de maio veio 32, junho 36 ou 34, em julho, que é mês de férias, está todo mundo em casa, gastando mais água, gastamos 48, 20, 10, 18, 32, 50. E assim ele faz o cálculo de todos os valores com água. Aí a luz também varia bastante. 98, 70, 86, 92, 54, 100, 120, 80, 76, 85. E assim ele vai fazer os cálculos, né, de todos os gastos que você fez durante o ano. Esse total aqui, ele vai calcular, por exemplo, quanto eu gastei em janeiro, quanto eu gastei em fevereiro, quanto eu gastei em março, quanto eu gastei em abril. Então, ele faz o cálculo do gasto mensal, faz o cálculo do gasto anual. Então, aqui eu tenho duas planilhas em uma. Eu saberei quanto gastarei no mês e saberei também quanto gastei no ano. Então, por isso que essa planilhazinha, ela existe. Então, as escolas dos filhos, né? Em janeiro, gastamos em torno de R$ 1.000, matrícula, com matrícula, foi feita a matrícula, comprado material e a mensalidade é R$ 500, por exemplo. Aí a mensalidade da escola, ela permanece até o final do ano o mesmo valor. Então, uma escola em que eu pago R$ 500, uma escola que eu pago R$ 500 constantemente, gasto mais de R$ 6.000, por exemplo. Digamos que eu tenho um consórcio de uma moto. Aí o consórcio é 186 por mês. Se esse valor é 180 por mês e eu passo o ano pagando de 186, eu vou pagar mais de R$ 2.000 por ano. A internet, digamos que eu pago um plano de R$ 70. E assim sucessivamente eu vou fazer todos os meus cálculos. E baseado nos meus cálculos eu vou saber quanto eu gasto no ano. Se eu gastasse apenas isso, durante o ano eu gastaria mais de R$ 13.000. Ainda tem plano funerário, telefônico, tem cartão de crédito, tem dentista. Digamos que eu pago 140 dentista porque ele atende alguns membros da família. Todo mês precisa pagar esse valor. E dentre outros gastos que podem existir. Então vamos basicamente basearmos nesses gastos. Sempre que aparecer essa opção é porque não está cabendo os números dentro. Aí você precisa aumentar. Você pode ir lá entre uma célula e outra. Quando se transformar nessa seta dupla, você dá 2 cliques rápidos que ela ajusta. E assim nós conseguiremos, por exemplo, fazer um cálculo para saber quanto nós gastamos. O salário, digamos que essa pessoa, ela ganha em torno de R$ 1.800. Então, o salário dela é R$ 1.800. E eu preciso saber quanto é que restou dos gastos dessa pessoa por mês. Então, como é que eu faço para calcular os gastos? Qual é o saldo?
quanto sobrou do dinheiro? Eu pego o salário menos as despesas. Então, restou do salário dessa pessoa por mês, R$ 76. Como é que eu faço para replicar essa fórmula? Eu venho aqui, clico, seguro e puxo e ele refaz todos os cálculos para mim. Então, tá certo. Essa pessoa em janeiro ficou só com R$ 76 na conta. Mas nos outros meses, né, os valores também foram variando conforme os gastos. Então, dessa forma, tem como nós analisarmos os gastos dessa pessoa. Essa planilha é uma planilha mais complexa, que envolve vários valores, mas a questão é, eu somo os meses, o gasto mensal de cada produto, e aqui eu tenho o resultado, por exemplo, quanto eu ganhei, eu gastei durante o ano, quanto eu ganhei e quanto sobrou de dinheiro. No caso aqui, sobrou em média em torno de R$ 6.000. Então, R$ 6.000 foi o que sobrou do salário dessa pessoa. Com essa planilhazinha também nós poderemos gerar os gráficos. Por exemplo, eu quero saber, dentro do meu gráfico, com o que eu gastei. Então, vamos gerar um gráfico para sabermos como seria a situação. Vamos lá em inserir gráfico, ou então eu posso vir na opção aqui na barra, ele vai dar a opção de inserir gráfico também. Então, assim, ele mostra, né, com que eu mais gastei durante todo o ano. E aqui o total de gastos. Tem como nós fazermos esses comparativos. Demos geral de pizza e assim fica bem mais detalhado. Tem aqui o total de gastos. A mesma coisa nós poderemos fazer dentro do Excel. Eu só trouxe os valores. Ele também vai fazer os mesmos cálculos. Ele fará os mesmos cálculos baseados na soma. Aqui embaixo, ele também vai fazer a soma. Basicamente, a gente digita nosso salário, repete esse salário, vamos ver quanto restaria do nosso salário. Caso o salário fosse 2.000, coloco igual, vai ser o salário menos o total dos gastos. E assim, ele vai conseguir também executar esses cálculos para saber quanto restou desse salário. Temos também como fazer esses cálculos. No outro, eu acho que eu usei o valor do salário R$ 1.800. Pronto, vamos usar 1.800 como base, para não ficar diferente do outro. E assim, você tem como saber dentro do mês quanto restou do seu salário, quanto gastou, quanto é seu salário e quanto sobrou de dinheiro. E aqui ele vai fazer a mesma coisa, fazer os cálculos de todos os gastos mensais. Todo o seu ganho, tudo que você ganhou durante o ano e quantidade de dinheiro que sobrou dentro de um ano. Então, tem como fazer essa planilha de cálculos de gastos. E para gerar os gráficos, nós também poderemos gerar os gráficos baseados nos meses. Por exemplo, eu quero saber meus gastos mensais. Selecionei lá em cima, segurei o Ctrl e selecionei aqui embaixo. Isso baseado nos valores do mês, mas nós poderemos ir até o total anual e a mesma coisa aqui para os gastos. Vamos lá em inserir gráficos, eu posso usar o assistente, ele vai mostrar essas informações, tem como eu escolher
qual deles eu quero utilizar, ou pode utilizar a opção de pizza. Ele também vai me mostrar. Então, durante o ano, você pode gerar o gráfico, né, sobre os possíveis gastos. Ou você ainda pode gerar o gráfico do salário e o total de gastos. Então, dá para fazer uma comparação. Ou gerar os gastos e o saldo. Temos essas duas opções. Eu posso gerar o total de gastos e o saldo. Temos também como inserir esse tipo de gráfico. Aí dá para comparar o total dos gastos e o saldo que restou do salário. Então tem como fazer também essas opções de gráfico. O gráfico quem define é você, que define quais são as informações que você quer nele. Então, o Planilhas do Google, caso você queira gerar o gráfico, também vai fazer a mesma coisa. Vai selecionar as informações que você quer no gráfico, vai lá na opção Inserir e vai escolher a opção Gráfico. Outra forma que pode ser utilizada bastante é uma forma utilizada para calcular média. Então, digamos que nós vamos fazer aqui o boletim escolar. No boletim escolar, nós temos o nome do aluno. Teremos, por exemplo, o primeiro bimestre, o segundo bimestre, o terceiro bimestre e a média final. Então, está o nome do menino e digamos que é a série. Poderemos configurar esses títulos, botar um negrito, um itálico, aumentar a fonte. Pode ser trabalhado isso. Então, digamos que em português o aluno tirou 5, 6, 4 e tirou um 3. Eu quero saber qual é a média desse aluno. A média do aluno vai ser sempre igual a, por exemplo, vou fazer entre parênteses, vai ser sempre igual B5 mais C5 mais D5 mais E5, dividido pela quantidade de notas. Então, são todas as notas somadas dividido por 4. Por que 4? Porque são 4 bimestres. Então, são as notas dos bimestres somadas e dividido por 4. A média desse aluno é 4,5. Então, esse aluno, qual seria o resultado desse aluno? Ele estaria aprovado em português? Estaria em recuperação? Então, tem como a gente também testar isso daqui a pouco. Então, em matemática, ele tirou 6. Então, para calcular a média, vai ser igual a nota do primeiro bimestre, mais a nota do segundo, mais a nota do terceiro, mais a nota do quarto. Tudo isso dividido por 4. Ele tirou a nota 6. Tirou a nota 6. Como é que eu faço para replicar essa fórmula nos demais? Eu venho aqui, coloco o mouse em cima bem no cantinho, onde tem esse símbolo mais escuro, clico, seguro e puxo. Ele vai aplicar a fórmula nos demais. Só que existe uma fórmula também chamada de média. Média. Como existe a fórmula média, eu vou utilizar ela e vou dizer quais são os números que ela vai calcular a média. E essa fórmula média também vai utilizar para fazer esses cálculos. Então, existe uma fórmula chamada média. A fórmula da média vai ser igual a média mais o intervalo que ali é B5 até E5.
Então, essa fórmula igual média, ela vai fazer o cálculo da média. Outra forma, se quisesse fazer a média é igual ao quê? A média é igual às notas do bimestre, né, dividido pela quantidade. Então, a média vai ser a soma das notas do bimestre dividido pela quantidade de notas. Tem 4 notas, então serão 4 notas. Se tiver mais de, por exemplo, 5 notas, vai ser dividido por 5. Se tiver 6 notas, vai ser dividido por 6. Se tiver 10 notas, vai ser dividido por 10. Então, a média, ela faz para fazer esses cálculos, somando todos e dividindo pela quantidade de notas existentes. Existe outra fórmula, que a gente chama de função. A função psi, ele é um teste lógico. Esse teste lógico, ele vai analisar uma situação, por exemplo, para dizer se o aluno está aprovado ou se ele está reprovado. Para isso, a gente utiliza essa função para fazer esse teste lógico. O teste lógico vai dizer se ele está aprovado ou reprovado. Então, o teste lógico ele vai servir para isso. E o cálculo permite que se faça isso. Então, vai ser igual qual o teste lógico? Se, eu vou abrir o parêntese, F5, aí eu tenho que usar outros controles. Se F5 é a média em português. Se a média de português for maior ou igual a 7, se a nota de português for maior ou igual a 7, então o aluno vai estar aprovado. Se não, ele vai estar reprovado. O que essa fórmula faz? Essa fórmula diz o seguinte: se a nota de Joaquim Antônio em português, ela for F5, vai ser a média dele, então, se a média que está lá em F5 for maior ou igual a 7, no caso eu estou usando a média como 7, nas escolas convencionais a média é 6. Então, se a média for maior ou igual a 6, ele vai ser, esse ponto e vírgula significa o valor do então. Então, se a nota dele em português for maior ou igual a 6, ele vai ser aprovado. Tem o ponto e vírgula, se não, que vai ser o contrário, se não, se a nota dele não for maior ou igual a 6, ele vai ser reprovado. Então, ele tirou 5,59. 5,99. Ele foi aprovado? Não, ele foi reprovado. Para ser aprovado, a nota tem que ser igual ou maior que 6. Então, vamos verificar se ele realmente foi aprovado ou não. Então, ele foi reprovado. A fórmula a gente pode vir aqui e aplicar os demais. Então, ele foi aprovado, reprovado em português, foi aprovado em matemática. Por quê? Porque a nota é 6. Foi reprovado em História, 3,5. Foi aprovado em Geografia. Foi reprovado em Redação. Então, a função se, ela faz um teste lógico, para analisar um resultado. Então, as planilhas eletrônicas também trabalham com fórmulas que irão testar se um valor corresponde àquele que você está testando. Então, é um teste lógico. A mesma coisa nós poderemos utilizar também nas outras aplicações. No Excel, nós poderemos também fazer os mesmos cálculos. Poderemos calcular a média e poderemos verificar se ele foi aprovado ou reprovado. Então, quais seriam as opções? Igual a fórmula da média. A fórmula da média vai ser a soma
e depois a divisão pela quantidade de números ou de notas. Então tem como nós também fazermos esses cálculos no Excel. Esse resultado, ele também usa-se a função se igual, se, abre parênteses, F5 for maior ou igual a 6, logo o aluno estará aprovado. Ponto e vírgula, se não, o aluno estará reprovado. Fechamos parênteses. Então temos a opção de utilizar funções também no Excel para fazermos testes. E dessa forma a gente também emprega para que ele diga se o aluno foi aprovado ou reprovado. A mesma coisa nós poderemos utilizar no planilhas do Google. Poderemos fazermos esses testes também na opção do planilha do Google. Então, a média vai ser desse intervalo. E dessa forma, nós poderemos calcular a média também no planilhas do Google. Temos como fazer isso. E a função se também nós poderemos utilizar. Igual se, né? Do inglês o se vai ser o if. Se, aí você diz quem vai ser, for menor, no caso maior ou igual a 6. 6 é a média da escola. Se a média de português for maior ou igual a 6, então o aluno será aprovado. Se não, o aluno vai ser reprovado. O parêntese ele vai servir para separar o teste lógico. Então, quando eu digo se F5, que vai ser a média de português, for maior ou igual a 6, que é 6? É a média que a escola estipula. A média da escola é 6, então ele está verificando se a média for maior ou igual a 6, 2 pontos, então, se a média for, né, maior ou igual a 6, então ele vai ser aprovado. Se não for aprovado, só tem uma outra coisa que ele pode ser, que vai ser reprovado. Então, o Excel, o Calc e o Google Formulários, no caso do Google Planilhas, permite também que você faça os testes lógicos. E esse teste lógico vai dizer se o aluno está aprovado ou reprovado. Então, dessa forma, nós fazemos cálculos de média e também utilizamos a opção aprovado e reprovado. Então, se nós quisermos saber que o aluno foi aprovado nessas disciplinas, a gente pega as disciplinas e pega o resultado. E nós poderemos lá inserir gráfico, poderemos pegar as disciplinas, iremos inserir gráfico. E dessa forma conseguiremos também inserir gráficos sobre as notas, sobre as médias. Por hoje é só e até a próxima.